O que não é óbvio e o que não deveria acontecer é o próprio Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes dar a plataforma para isso, com uma cautelar claramente fora de lugar. O Bolsonaro está proibido de ter voz? Não está. Tanto que ele nem está proibido de dar entrevistas para a imprensa. Isso continua permitido. Foi proibido exclusivamente o uso das redes sociais. De que maneira o uso dele das redes sociais impediria a investigação? Aparentemente nenhum. De que maneira esse uso das redes sociais permite que o crime continue, o crime de conspirar nos Estados Unidos junto ao Trump? Por acaso é por meio dos posts públicos do Bolsonaro que o Trump foi lá e... Meus amigos, dessa vez nem a própria Rede Globo conseguiu aí passar pano para Alexandre de Moraes, que acabou de tomar mais uma decisão aí perseguitória, de forma que fica muito clara a forma ditatorial que eles vêm fazendo com opositores, agora mais uma vez contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, impedindo ele até mesmo de dar entrevista ou das pessoas postar qualquer fala do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro hoje está proibido até mesmo de falar. Bolsonaro está preso sem ter uma sentença. Essa é a grande verdade. E a Globo News não conseguiu nem passar pano para a atrocidade que está acontecendo agora. Vamos acompanhar aí, porque ele ficou escancarado o que o Alexandre de Moraes, com ódio, com raiva, ele se mostrando o ditador que é raivoso, com ódio de total do Jair Bolsonaro e da forma que a população vem enxergando, vem mostrando o ditador que o Alexandre de Moraes é. Agora não tem para onde mais esconder. Eu tenho certeza que vai ter uma reação muito forte dos Estados Unidos, mais uma sanção em cima do Alexandre de Moraes, mostrando o ditador que ele é. E eu convido você para nós acompanhar aqui o que que a Globo News, os comentaristas aí, o Cid jornalista, dessa vez eles não conseguiram aí defender o Alexandre de Moraes, e ficou claro que não pode, na legislação brasileira, não tem lei que ampara o que o Alexandre de Moraes fez, que é proibir o Jair Bolsonaro de falar. O Bolsonaro, ele não está condenado, ele é investigado. E ele pode sim dar entrevista, ele pode se expressar, ele não está usando a sua rede social. São pessoas que estão próximas a ele, emissoras de TV, deputados. Hoje ele esteve lá no Congresso Nacional, postaram a fala dele e ele nem falou, ele apenas mostrou a sua tornozeleira. E aí o Alexandre de Moraes, raivoso, vendo que as pessoas estão vendo a verdade, colocou aí uma mordaça no nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o que eles falaram aí. Bolsonaro virá não por causa do crime, da conspiração que, junto com Eduardo Bolsonaro, ele fez para obter sanções dos Estados Unidos contra o Brasil inteiro. Não será esse o crime, né, na toada que a coisa vai, que levará Bolsonaro para a cadeia, mas sim algumas declarações nas quais ele posa de vítima. É isso que o bolsonarismo quer, é isso que Bolsonaro quer. Quer dizer, se houver uma ordem de prisão por essas declarações ou por alguma postagem, então Alexandre de Moraes terá feito o jogo inteiro do bolsonarismo. Porque quando se fala de medidas cautelares, elas têm que ter algum sentido. As outras medidas cautelares adotadas por Alexandre de Moraes têm sentido. Tem sentido, se destinam a interromper uma atividade criminosa que já aconteceu. Eu, aqui outro dia, disse que achava inclusive moderada a decisão do Supremo em relação a essas cautelares, que a gravidade do crime cometido em associação por Jair e Eduardo Bolsonaro mereceria uma prisão cautelar. Eu continuo achando isso, mas a medida cautelar de proibir o uso de redes sociais ou declarações não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido e tem a ver com a obsessão de Alexandre de Moraes com redes sociais. A obsessão de adotar medidas para calar réus. Isso não faz parte de cautelar em lugar nenhum. Isso não faz parte da legislação. Mandar o réu não falar mais. Eu não vejo, inclusive, muito motivo para proibir presos, condenados, de se expressarem. Frequentemente, a expressão dos réus se torna prova contra eles no processo. Na verdade, nós sabemos da totalidade dos crimes de Eduardo e Jair Bolsonaro. Por postagens. Eduardo Bolsonaro postou se gabando de ter conseguido tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, agradecendo Donald Trump pelas tarifas. Isso é prova contra o réu. Entretanto, colocar Bolsonaro na cadeia pelas declarações que ele fez, posando de vítima, é um absurdo e só serve para a propaganda do bolsonarismo. Ele tem que ir na cadeia porque conspirou com Donald Trump para
adotar sanções contra o Brasil. Não porque se fez de vítima numa declaração. Só para dar um registro aqui, essa informação sobre a intimação dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, do nosso Márcio Falcão, nosso setorista do Supremo Tribunal Federal, que passou a informação para a gente aqui. Então, quero agradecer aqui ao Márcio. Joel, quero te ouvir, então, sobre o que a gente tem assistido nas últimas horas, né? Porque a gente pode classificar como últimas horas essa tensão aumentando entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro e o entorno dele vão querer escalar toda a situação, até para produzir uma prisão contra ele por um motivo mais, como o Demetrio colocou, eu vou na linha dele, um motivo totalmente espúrio, como uma declaração qualquer. É óbvio que eles vão fazer isso. O que não é óbvio e o que não deveria acontecer é o próprio Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes dar a plataforma para isso, com uma cautelar claramente fora de lugar. O Bolsonaro está proibido de ter voz? Não está. Tanto que ele nem está proibido de dar entrevistas para a imprensa. Isso continua permitido. Foi proibido exclusivamente o uso das redes sociais. De que maneira o uso dele das redes sociais impediria a investigação? Aparentemente nenhum. De que maneira esse uso das redes sociais permite que o crime continue, o crime de conspirar nos Estados Unidos junto ao Trump? Por acaso é por meio dos posts públicos do Bolsonaro que o Trump foi lá e ficou sabendo, tomou suas decisões? É óbvio que não. Ao tomar essa decisão, e ainda com um detalhe a mais, hein? Vamos deixar claro, o Alexandre de Moraes deixou claro que também estão proibidas as veiculações em outros perfis de redes sociais de falas do Bolsonaro. Mas se um terceiro publica algo que eu disse, isso não está nem no meu controle. Então agora o Bolsonaro falou para um grupo de pessoas, inclusive repórteres, gente tirando foto, falou para um grupo de pessoas. Se algum deles, e fizeram isso, colocaram na rede social, então ele pode ser preso por conta disso. Foi em função disso até que ele evitou dar entrevista, inclusive para a imprensa, porque ele tem medo que aquilo... E que canal de imprensa, ao conseguir uma entrevista, não publicaria nas suas redes sociais que conseguiu a entrevista com o Bolsonaro? Então, tem uma situação esdrúxula, em que ele pode ser preso por violar uma medida cautelar por uma decisão de um terceiro, de publicar ou não algo que ele falou. Então, se criou-se com essa decisão inexplicável, e que pelo menos até agora eu não vi explicação, uma situação esdrúxula como essa, dele tendo que prestar esclarecimentos por ter falado. Mas ele está proibido de falar, por acaso? Lembrando que ele é investigado. Tem uma comparação justa que eu já vi ser feita, de que o Lula em algum momento foi cerceado o direito dele de se manifestar também, depois até ele conseguiu dar entrevistas para a imprensa. Mas ali ele já era um condenado, cumprindo pena, inclusive. O Bolsonaro, nesse crime que de agora, ele é um investigado. Em outros crimes, ele é um réu. Nem condenado está, com base no que tiram a voz dele. Lembrando que a rede social é onde a gente tem voz pública hoje em dia, onde todo mundo se manifesta. E só para complementar, Joel, quando a gente vê ali a intimação do ministro Alexandre de Moraes, os prints que ele coloca no documento são exatamente de terceiros, né? Não é do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu concordo com você nesse ponto que você fala, que hoje veículos de comunicação não tem mais como desassociar, né? Uma vinculação de um jornal, de uma televisão à rede social. Faz parte tudo de uma coisa só. Então, a gente sabe que se qualquer pessoa der entrevista para a televisão, vai parar nas redes sociais daquele veículo. Isso vai para rádio, então hoje... Meus amigos, dessa vez nem a própria Rede Globo aí conseguiu... criar uma narrativa, passar pano para o Alexandre de Moraes, porque é inaceitável o que o Alexandre de Moraes fez hoje. Como eu disse hoje mais cedo, hoje era um dia muito importante, porque o Alexandre de Moraes, ele com certeza, como maníaco, como psicopata que ele é, ele iria atacar com toda a força e de todas as maneiras. Não dentro da lei, sim, como normalmente ele age, fora da lei, que é o normal dele, perseguindo, com raiva, com ódio. Ele foi com tudo para cima aí do Eduardo Bolsonaro, prisionou aí todos os bens, todas as contas bancárias do Eduardo Bolsonaro, e não somente isso, prendeu o Jair Bolsonaro sem ele estar julgado. Isso que o Alexandre de Moraes fez hoje, um atentado contra a Constituição brasileira. Isso é inaceitável. Os nossos senadores que são responsáveis por isso estão calados. Se você que tem o seu senador, é hora de nós cobrarmos, irmos para a rua, cobrar os nossos senadores, porque o Brasil não aguenta mais Alexandre de Moraes. Vamos para cima e vamos recuperar o nosso país, porque o Brasil não aguenta mais Alexandre de Moraes fazendo essas atrocidades que ele vem fazendo. E ele não vai parar. Se a gente deixar, ele vai tomar conta do Brasil mais e mais. Não vai ter mais nem pré-eleição para presidente, porque não vai precisar. O Alexandre de Moraes legisla, ele é legislador, ele executa, ele decide quem é que vai sair, quem é que vai entrar. O Alexandre de Moraes, ele tomou conta do Brasil sem ter nenhum voto. E precisamos ir para a rua, precisamos tomar as devidas
iniciativa, as devidas reivindicações, principalmente os nossos senadores que estão calados. Isso não pode continuar acontecendo mais, beleza? Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu like, o seu like é muito importante para esse vídeo chegar em mais lugares, beleza? Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, a sua indignação, e se você está assistindo esse vídeo e também não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, que a gente já traz todas as informações aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.